Olá, queridos, sejam bem-vindos aqui ao Pastor Jonatas. É um prazer imenso estar com vocês nesse vídeo. Eu quero reagir com vocês a esse vídeo aqui do amado, querido Pastor Sayão, onde ele faz uma pergunta provocativa, né, perguntando aí se a igreja do primeiro século foi a geração do Apocalipse. Será que nós, né, somos a geração do Apocalipse? O Apocalipse vai ocorrer no futuro? Como é que funciona isso? E aí ele vai explanar Mateus capítulo 24, que é o famoso sermão profético de Cristo Jesus. Tem muita informação em Mateus capítulo 24, e aí eu vou reagir a esse vídeo com vocês. E aí entra uma questão que é o seguinte: para você ter mais base e fundamento para entender esse vídeo do Pastor Sayão, eu queria te passar algumas informações extremamente importantes. Você que gosta de Apocalipse, eu queria te dizer que existem pelo menos, eu gosto de trabalhar com cinco linhas de pensamento apocalípticos escatológicos. Então, existe, por exemplo, o idealismo, o historicismo, o preterismo, o futurismo e o amilenismo. São escolas de pensamento que buscam interpretar, cada uma do seu jeito, os eventos apocalípticos, os eventos escatológicos. Então, existem essas cinco escolas de pensamento. Então, por exemplo, o idealismo acredita que tudo é simbólico, 100% simbólico. Então, o diabo, né, os anjos, as duas testemunhas, o anticristo, a segunda vinda de Cristo, o Armagedon. Para o idealista, para essa escola de pensamento, tudo é 100% simbólico. E aí eu acho bem perigoso que muita gente pode acabar indo para algumas sociedades secretas em relação a isso. Porque existe uma parte simbólica e existe uma parte literal. Nem tudo é 100% simbólico, nem tudo é 100% literal. E aí, se você não sabe diferenciar as coisas, você vai errar feio nessa interpretação. Então, o idealismo, ele é bem errado, ele é bem equivocado, e aí tem que tomar muito cuidado. Uma outra linha que eu já falei para vocês é o historicismo. O historicismo, se você nunca teve oportunidade de conhecer, ele acredita basicamente que os eventos apocalípticos escatológicos, eles ocorrem ao longo da história humana. Então, é uma linha bem interessante que eu considero o historicismo. Eu não sou historicista, mas eu respeito quem pensa dessa forma. Uma das críticas que se faz ao historicismo é a divergência muito grande de interpretações em relação aos momentos. Vamos supor, vai que um determinado historicista fala assim: não, a primeira trombeta foi a Primeira Guerra Mundial, a segunda trombeta foi a Segunda Guerra Mundial, a terceira trombeta pode ser a Terceira Guerra Mundial. Então, existe uma certa crítica em relação aos momentos em que certos eventos vão acontecer. E quando nós lemos o livro de Apocalipse, né, fazendo um estudo aprofundado, a gente consegue ser muito mais específico em relação aos eventos, tá? Então, depois eu vou trazer para vocês o estudo, por exemplo, das 7 trombetas e o que é cada um daqueles eventos ali, baseado no texto bíblico. Mas é uma linha bem interessante, o historicismo. Tem uma linha que eu considero, assim, perigosa, que é o preterismo, e eu vou explicar por quê. Porque o preterismo, ele se divide em preterismo radical e preterismo moderado. São duas linhas de pensamento dentro do preterismo. O moderado, ele acredita que os eventos apocalípticos ocorreram ali na destruição de Jerusalém, aproximadamente ali no ano 70 depois de Cristo, até Apocalipse 17. Então, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos, se cumpriu até Apocalipse 17 para os preteristas moderados, restando para eles ainda ali um Armagedon, uma volta de Cristo Jesus, o julgamento das nações, depois milênio. Então, por essa linha de pensamento, eu ainda entendo a necessidade que eles enxergam de um arrependimento, né, de estar atento, né, à volta de Cristo Jesus. Então, eu não vejo grandes problemas na linha do preterista moderado. Eu vejo erros, no meu entendimento, que eu já estudei todas as linhas escatológicas, né, eu vejo um erro de interpretação, tá? Eu estudei profundamente cada uma dessas linhas escatológicas. Você tem, então, preterismo moderado. O preterismo radical, que é a outra linha dentro do preterismo, acredita então que tudo já se cumpriu. Todos os eventos apocalípticos já se cumpriram, né, com a destruição ali de Jerusalém no ano 70. Então, para essa linha, não existe mais pecado, não existe mais necessidade de arrependimento. Viva para Deus do seu jeito. É basicamente isso, um evangelho sem cruz. Isso aí lembra muito os nicolaítas que vocês vão encontrar lá em Apocalipse, né,
que é o chamado hoje em dia não tem nada a ver, né? Que diziam ali que os mandamentos eles eram espirituais, não se aplicavam a nós, pessoas de carne. Basicamente isso os nicolaítas. Então, extremamente perigoso o preterismo radical e herético, tá? Sendo explícito aqui. E qualquer pessoa que segue essa linha tá no espírito de engano, sim, tá? E aí Paulo vai dizer que nos últimos dias pessoas seguirão doutrinas de demônios, sentirão coceiras nos ouvidos e seguirão doutrinas demoníacas. O arrependimento é necessário e a volta de Jesus é literal, visível. Isso está na Bíblia, isso está no texto bíblico. Quando Jesus ele ressuscita, ele fica 40 dias aqui na terra, a Bíblia fala isso. Em Atos capítulo 1, Lucas registra que Jesus está com os discípulos depois dele ter sido morto, depois de Jesus ter ressuscitado em corpo. Jesus não ressuscitou em espírito, Jesus ressuscitou em corpo. E aí ele está ali no Monte das Oliveiras e a Bíblia diz que ele começa a subir, Jesus começa a levitar, a flutuar na frente deles e sumiu nas nuvens. E aí 2 anjos aparecem e dizem: por que vocês estão olhando para o céu? Da mesma forma que ele subiu, ele voltará. Então qual é da mesma forma? Como que Jesus subiu? Ele subiu visível e ele subiu literal, não simbólico. A volta de Jesus tem que ser visível, tem que ser literal, tem que acontecer real. E a Bíblia diz que todo olho o verá. Então, essa história de dizer que a volta de Jesus é simbólica é mentira e é antibíblica, porque é contrária ao texto bíblico, tá? Sendo bem claro aqui. E pode aparecer algum perdido aí, alguma pessoa desorientada que segue essa linha de raciocínio, e eu não tô nem aí com o hater, né? Eu não vou abandonar os princípios da palavra de Deus para fazer média ou agradar ninguém, né? O apóstolo Paulo vai dizer: nós nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o espírito de engano que já está atuando no mundo e também dentro da igreja. E existe uma outra corrente de pensamento que é o futurismo. Eu, pastor Jonatas, sou da escola de pensamento futurista, que acredita que os eventos apocalípticos, na sua maioria, não tudo, mas na sua maioria, vão ocorrer no futuro. Eu, por exemplo, entendo que as cartas às 7 igrejas falam de períodos da igreja ao longo da história, mas a maior parte dos eventos apocalípticos escritos no livro de Apocalipse vão ocorrer no futuro, né? Eu diria ali apenas como exceção, basicamente, as cartas às 7 igrejas, na minha interpretação. Até por causa dos símbolos que eu conheço bem, estudei profundamente cada uma das escolas de pensamento, por isso que eu estou resumindo para vocês. Então, o futurismo, que acredita, olha o nome, futuro, os eventos apocalípticos vão ocorrer no futuro, na sua maioria. Você tem o pré-tribulacionista, que acredita que nós teremos, segundo Daniel capítulo 9, 7 anos aí de um acordo de paz feito pelo anticristo com várias nações. Então, nesse período de 7 anos do acordo do anticristo, os pré-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos para a salvação, ocorre no início desses 7 anos. Já os meso ou mid-tribulacionistas, eles acreditam que o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos para a salvação ocorrem no meio dos 7 anos. E os pós-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos para a salvação, a ressurreição dos mortos ali também para o julgamento das nações, culminam ali com a volta de Cristo Jesus no final dos 7 anos da grande tribulação, divididos em 3 anos e meio de relativa paz e 3 anos e meio de uma tribulação intensa. Então, essa é a escola futurista. Eu, pastor Jonas, sou futurista, tá? E eu sou dentro do futurismo pré-tribulacionismo. Pré-tribulacionista. Mas eu sempre ensino, até no seminário teológico, nós devemos estar preparados para os 3, tá? Porque todas essas 3, o pré, o meso e o pós, estão dentro do futurismo. Eu sou pré, porque as evidências, para mim, né, me mostram que o arrebatamento ocorre no início. Eu sei que tem grandes irmãos em Cristo, irmãs em Cristo que eu respeito muito, que são meso, outros pós, interpretação, mas eu sempre digo também, nós podemos sim ter interpretações diferentes, mas nós não podemos incorrer em heresia, nós não podemos quebrar os princípios bíblicos. E aí, até de vez em quando surgem umas pessoas meio
sai fora da casinha, né? A internet é um campo aberto, né? E aí a pessoa fala, mas nós não podemos ter interpretação diferente. Meu querido, existe uma parte simbólica ali muito forte no livro de Apocalipse. Então a parte simbólica, né? A besta que surge do mar, a besta que surge da terra, né? 7 trombetas, 7 selos, 7 taças. Então, existe uma diferença interpretativa plausível. A Bíblia não fala quem são as duas testemunhas, né? O nome deles não está explícito. Pelos sinais que eles realizam, apontam para Elias e apontam para Moisés, pelos sinais que as duas testemunhas realizam. Mas a gente não sabe, porque o texto não dá o nome dessas pessoas, né? Aí um emocionado, ele fala, não, eu tenho 100% de certeza que é Moisés e Elias. Tá, aí você vai ter que me provar biblicamente que é Moisés e Elias. O que você tem é uma interpretação. Então, por exemplo, eu, pastor Jonatas, eu acredito que são Moisés e Elias, tá? Mas essa é uma interpretação baseada nos sinais que as duas testemunhas realizam. Então, os emocionados, cara, é um problema quando você entra em certas questões na internet. Então, basicamente, essas linhas de pensamento. Existe também uma última corrente que eu posso apresentar para vocês rapidinho aqui, resumido, é a corrente do amilenismo, que acredita que nós já estaríamos vivendo o milênio, tá? E o amilenismo, para mim, né, eu explico no seminário teológico também, que ele é a primeira corrente de pensamento da história da igreja, o amilenismo. A ideia de que nós já estaríamos vivendo o milênio. Por quê? Esse equívoco, depois, se você quiser estudar e se aprofundar, né, eu só vou dar como é que eu falo? Vou colocar uma pulga atrás da orelha de vocês. O amilenismo, ele vai surgir por conta do diálogo de Jesus com Pedro, né, e o apóstolo João ali, que também estava ali no contexto, lá no Evangelho de João, no capítulo 21, dos versículos 21 a 23. Você tem ali, né, que se divulgou na igreja se divulgou na igreja que João estaria vivo quando Jesus Cristo voltasse. Leiam o texto. Mas Jesus não disse isso, mas se divulgou na igreja. Então a igreja do primeiro século acreditava que João estaria vivo quando Jesus voltasse. João, no final da vida, ele foi para Patmos, escreveu o Apocalipse e depois ele volta e morre em Éfeso de causas naturais. Isso, a gente tem registros históricos que falam disso. A tradição traz essas informações pra gente, né? E quando João morre, o que a igreja dizia? Bom, João vai estar vivo quando Jesus voltar. Então é isso que está lá em João, no capítulo 21 a 23. Leiam. E aí, quando João morre de causas naturais, o que a igreja passou a entender? Bom, se João morreu, é porque Jesus voltou. Só que a volta de Jesus tem que ser literal, tem que ser visível. E isso não aconteceu. Eles olharam para João, se João morreu, então a volta de Jesus aconteceu. Então, se Jesus voltou, João morreu, nós estamos vivendo o milênio. E aí o amilenismo ele surge ali, baseado num equívoco ali de João, capítulo 21, 23, que vocês podem ler o texto, tá bom? Então, meus queridos, uma última informação que eu acho importante trazer para vocês. Algumas correntes falam assim, não, o Apocalipse foi escrito antes do ano 70. O Apocalipse de João foi escrito antes do ano 70. Eu podia dar várias informações, mas eu vou dar uma só para vocês. Existe um bispo chamado Bispo Irineu. Vocês podem, depois, quem quiser, pesquisa na internet, o Bispo Irineu. Quem foi o Bispo Irineu? Foi o Bispo de Lyon. Ele foi o bispo discípulo de Policarpo. Sendo que o Bispo Policarpo de Esmirna, ele foi discípulo direto do apóstolo João. Então você tem João, o apóstolo João, ele discipulou o bispo Policarpo. E o bispo Policarpo diretamente discipulou o bispo de Lyon, que foi o bispo Irineu. E aí o bispo Irineu, ele viveu entre o ano 130 até 202 depois de Cristo, ou seja, ali perto do Apocalipse, né? E aí ele falou o seguinte, o bispo Irineu, sendo que ele, gente, não foi qualquer pessoa, foi o bispo discípulo de Policarpo, que foi discípulo direto de João. E aí o bispo Irineu escreveu que João, o apóstolo, escreveu o Apocalipse no final do reinado de Domiciano, que ocorre ali em 96 depois de Cristo. Então, se você pegar o reinado de Domiciano, vai de 85, se não me falha a memória, 85 a 96 depois de Cristo. Ou seja, a destruição de Jerusalém ocorreu no ano 70 aproximadamente. Então, seria o início de Domiciano ocorre pelo menos aí uns 15 anos depois da destruição de Jerusalém. E aí,
o Bispo Irineu fala que João não escreveu no início de Domiciano, escreveu no final, que ocorre ali em 96 depois de Cristo. Então a gente tem vários registros, vários documentos escritos pelos pais da igreja já ali do primeiro, do segundo século. Então essa história de dizer que o Apocalipse foi escrito antes do ano 70, eu queria ver que as pessoas mostrassem documentos e fatos históricos. Não, vamos pegar de uma pessoa lá do não sei da onde que disse, né, meu irmão? O que não falta hoje em dia também é livro apócrifo. Então a gente tem que se basear em informações corretas, tá bom? Então eu precisei fazer esse prelúdio todo aqui com vocês, explicando rapidinho as 5 teorias apocalípticas, pelo menos as principais, e também essa questão de que João de fato escreveu no final do reinado de Domiciano, segundo o Bispo Irineu, discípulo de Policarpo, que foi discípulo do próprio João, que escreveu o livro de Apocalipse, tá bom? Então vamos aqui, eu vou dar o play. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido você a deixar um joinha, comenta aqui embaixo, tá? Sempre com lucidez, lógico, ofensa, gente arrogante, né, que às vezes não sabe conversar, mesmo que tenha uma opinião diferente, a gente tá aqui para trocar ideia. Então, gente arrogante, eu vou dar um excluído aí fácil no grupo, no canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, comenta, compartilha, segue com a gente, tá? Então, vamos lá. Eu sou o Saionius, o viajante do tempo, estou atravessando aqui os séculos, pessoal, me ajudem, por favor, eu preciso entender alguma coisa. Espera aí, né, deixa eu olhar aqui, meu manuscrito eu trouxe aqui, sei que a minha água que eu carrego é um pouco antiga, né, como vocês veem, mas deixa eu olhar a minha Bíblia aqui, meu manuscrito está dizendo aqui, ó, não passará essa geração até que tudo isso aconteça. Palavra grega genea em Mateus 24. Pessoal, me ajudem. Sermão profético. Vou entender esse negócio, mas é isso mesmo. Deixa eu adiantar aqui um túnel do tempo aqui, deixa eu olhar. Vou pegar uma Bíblia aqui da época de vocês para poder entender melhor e explicar esse negócio, porque é isso mesmo que Jesus disse, o Senhor falou que tudo ia acontecer e não aconteceu. Como é que é isso, né? Olha aqui, Mateus 24, traduziram o meu manuscrito antigo aqui, e diz assim aqui, né? Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mas peraí, Jesus disse, pelo que eu estou vendo aqui em Mateus 24, né, que também é muito parecido com Marcos 13, com Lucas 21, que não ia passar aquela geração até que tudo isso aconteceu. Como assim? Eu acho que daquela geração, será que só eu sobrei? Isso aqui tem a ver com a profecia? Mas as coisas aconteceram tudo naquele tempo. Como é que funciona? Pessoal, atenção, atenção, vamos lá. Esse é o canal do Saião, onde a gente pode ter uma boa Se inscreve lá, pessoal, sobre aquilo que tantas vezes levanta uma difícil questão. Eu vou deixar o link do pastor Saião na descrição. É um assunto assim muito trabalhado na história do estudo da escatologia, tem levantado a discussão, mas como é que é isso? O que está acontecendo? E olha lá, como em Mateus 24 aparece, né, muitas coisas assim que a gente pode observar, né, que tem a ver com a época do Novo Testamento. Veja, por exemplo, no começo de Mateus 24, né, Jesus diz, eu garanto que sobre o templo de Jerusalém, que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E aí ele fala de guerras que acontecem, inclusive, nesse período, depois da época do próprio Jesus, e aí ele vai falar de uma série de coisas que vão acontecer, falsos cristos, falsos profetas, tribulação. Então, a princípio, lendo inicialmente, surgiu uma tentativa de explicação sobre o que é que esse texto significa. E aí, o que aconteceu? Alguns estudiosos disseram o seguinte, olha,
o que Jesus está dizendo aconteceu no passado, no primeiro século. Como assim, Saião? É o seguinte, Jesus está dizendo, olha, ele está falando isso aí em torno do ano 30, e no ano 66 explode uma guerra, a guerra entre judeus e romanos, numa rebelião judaica buscando independência da opressão de Roma. E por causa disso, nesse momento, existe aí, né, a destruição de Jerusalém no ano 70 e finalmente Massada cai no ano 73. Então Jesus estava falando de toda essa turbulência que acontece nesse período. Então isso é lá de trás. Você vê que eu estou até com o cabelo mais branco aqui para lembrar a gente dessa ideia de algo do passado. Mas qual que é a questão? A questão então Jesus estaria dizendo que não passaria aquela geração, quer dizer, mais ou menos uns 40 anos depois, tudo isso aconteceria. Só que a gente precisa ler um pouquinho mais do próprio texto de Mateus 24. E o que esse Mateus 24 diz para a gente, né? Ele diz o seguinte, a partir do verso 29, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. O que eu entendo aqui que é uma referência também ao arrebatamento, né? Lembrando, meus queridos, que arrebatamento, tem gente que fala que não existe arrebatamento secreto. Esse versículo aqui de Mateus 24:31 fala sobre os anjos ao som da trombeta sendo enviados para reunir os eleitos dos quatro ventos de uma de outra extremidade dos céus, ou seja, da terra toda. Lembrando que a palavra que nós traduzimos para o português como arrebatamento, ali em Coríntios capítulo 15, acho que versículos 52, 51, que o apóstolo Paulo fala, é a palavra harpazo, tá? E no grego, harpazo, só para vocês entenderem, é a mesma palavra utilizada no livro de Atos, quando Filipe ele batiza o eunuco etíope, e ele é transladado. Ele está num lugar, ele aparece em outro. Harpazo é a mesma palavra. Então, essa história de dizer que não tem arrebatamento na Bíblia, ela não tem no português, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e em grego é harpazo, e significa você está num lugar, de repente você aparece em outro. É a mesma palavra utilizada ali na transladação de Filipe, tá bom? E aí Mateus 24:31 fala sobre isso, tá? Só explicando para vocês. E aí ele diz, aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está... Lembrando que a figueira, pessoal, é Israel, quando seus ramos começam a brotar. Então, assim, uma das interpretações que nós temos, que eu particularmente concordo, é que Israel foi destruído ali no ano 70 depois de Cristo, né? E a figueira começou a brotar depois da Segunda Guerra Mundial. Porque desde o ano 70, Israel não pôde mais se reunir como um povo. E hoje eles são uma nação forte. Ali na região ali próximo ali ao Mar Mediterrâneo, né? Você tem o Líbano, a Síria, Israel, a questão ali com a Palestina. Então, mais abaixo ali a Arábia Saudita, uma ponta ali com o Egito. Então, nesse sentido que eu estou explicando para vocês, que eu acredito que a figueira ela floresceu, os seus ramos começaram a brotar a partir da Segunda Guerra Mundial. Alguns dizem que essa figueira, entendem que ela ocorre mais especificamente, como Israel é o símbolo dessa figueira, depois da guerra ali de 67, quando Israel definitivamente conseguiu se impor, tá? Ali na região. Então tem essa interpretação que seria de repente 48 ali, 1948, outros falam depois de 1967, tá? Só explicando um pouco aqui da interpretação dessa parábola da figueira que é Israel, né? Então vamos lá. Próximo às portas. Uau! Então, uma boa parte do que diz Mateus 24 aqui não se encaixa no primeiro século. Existem tentativas de fazer Exatamente. certas
colocações para entender tudo isso dentro do ano 70, mas, pessoal, vamos falar a verdade, Exatamente. é difícil demais você achar que isso se restringe ao que se passou no primeiro século. Essa ideia, todo mundo... Jesus fala da destruição do templo, não ficará pedra sobre pedra. Quando os romanos invadiram ali com o general Tito, o templo de Jerusalém, que tinha muito ouro, os soldados ali, né, queimaram o templo, depois eles rasparam aquele ouro que estava no templo de Jerusalém. E ali realmente se cumpriu isso, não ficará pedra sobre pedra, serão todas derribadas, que Jesus falou, né? Vendo o Filho do Homem vindo com poder e glória, reunindo os seus escolhidos de todos os cantos da terra, essa questão da lua, do sol, das estrelas, olha, fica difícil, conforme posso refletir e entender que isso aconteceu no primeiro século. Por isso existe, então, o que é chamado uma interpretação futurista. O que quer dizer essa interpretação, aliás, que tem se tornado bastante popular. A ideia dessa interpretação é a seguinte, que nesse capítulo 24, Jesus está falando das últimas coisas envolvendo na mesma, vamos dizer, imagem, né, no mesmo slide da profecia, coisas que acontecem no primeiro século que tem seu desdobramento no final dos tempos, no desfecho da história na segunda vinda de Cristo. Então, o que esse texto, então, está dizendo para nós, segundo essas... Por isso que eu falei sobre o futurismo para vocês, que tem o pré-tribulacionista, o meso-tribulacionista, o pós-tribulacionista, né? Segunda interpretação aqui é que a geração do fim, quando as coisas começarem a acontecer, quer dizer que essa geração vai ver o final dos tempos na sua dimensão apoteótica, de acordo com essa interpretação profética. E aí, o que se equaciona aqui? Olha, está dizendo, quando vocês olharem a figueira que floresce, está próximo o verão, há uma associação direta da figueira com Israel, até porque quando Jesus também amaldiçoa a figueira, simbolicamente ele está trazendo uma expressão de juízo que cai sobre a nação, então agora a figueira se renova e isso aponta para uma realidade de que Israel ganha um protagonismo no final dos tempos. E o que se entenderia a partir daí? Que isso poderia estar relacionado com o retorno dos judeus para a terra ou com direção e administração de Jerusalém na terra, e aí se tenta pensar o que essa palavra Genea, que é geração, poderia significar, e muita gente entende o quê? Que essa geração quando Jesus diz não passará essa geração, significa a última geração. Nesse período que está envolvendo com esse reflorescimento de Israel e do povo judeu, e que isso se adequaria com aquilo que são os últimos sinais até a própria segunda vinda de Cristo. Então, pessoal, eu entendo, logicamente, porque a Bíblia ali, quando Jesus está falando, antes de falar que essa geração, né, todas essas coisas aconteçam, ele fala para estar atento à parábola da figueira, quando seus ramos começam a brotar. Ou seja, quando Jesus fala isso no sermão profético de Mateus 24, Israel está ali estabelecido na sua terra. Tem ali a opressão romana, mas Israel está florescido, está estabelecido ali. Depois da destruição, que Israel perde isso. Então, esse reflorescimento de Israel, né, eu entendo sim que Jesus fala, por isso que Jesus fala quando seus ramos começam a brotar, é depois do que aconteceu, porque até então Israel estava estabelecida, a figueira estava estabelecida, né? Então, existe uma parábola da figueira, e aí você e eu temos que tomar muito cuidado e ler o texto todo, né? E fazer a interpretação correta. Eu já vi pessoas, não, foi no primeiro século porque não passar essa geração. E é isso que o vídeo está tratando aqui, explicando para nós. Ideia e que muita gente pensa assim, mas existem outras interpretações e maneiras de entender esse texto. O que acontece? Essa palavra que aparece aí, né, a palavra geração, genea, do grego, ela pode ser traduzida também por tipo, espécie e até mesmo por raça, né? E aí, como Jesus usa
várias vezes essa expressão para falar daqueles que estão numa postura de impiedade, de rejeição da palavra divina e, portanto, ele usa muito a expressão, né, a geração perversa e incrédula, o descrente, né, que resiste à palavra divina, é que essa pode ser uma referência à raça humana como um todo na sua atuação, na sua postura de resistência e de oposição à palavra divina, ao reino de Deus. Então, essa terceira interpretação, ela diria o seguinte: Jesus está dizendo, olha, vocês prestem atenção quando as coisas começarem a acontecer, porque eu asseguro a vocês que não passará a humanidade rebelde. Quer dizer, o mundo não vai acabar antes, não vai ser o fim do tudo, até que todas essas coisas aconteçam. Então, vamos lá, vamos lembrar direitinho. É bem interessante. A interpretação tenta sugerir que tudo aconteceu no passado, no primeiro século. Primeira, a ideia preterista, que aquela geração viu o que está nesse contexto de Mateus 24. Já mostramos que tem muita dificuldade no nosso entendimento. A segunda, que também tem dificuldades de estabelecer quando começa a geração, quanto tempo ela demora, como é que funciona isso, mas ela entende que isso está ligado ao futuro e que ela está relacionado com o reflorescimento aí de Israel e do povo judeu e que envolve então uma realidade que vai acontecer. A terceira, que dá uma ideia um pouco mais simples, é que o que Jesus está dizendo é que a humanidade perversa e resistente contra Deus não vai ter fim enquanto essas coisas não acontecerem. Mas nós temos ainda uma outra possibilidade de entender aqui. Se nós podemos observar que essa palavra geração pode significar tipo, espécie e raça no sentido de etnia, e Jesus está respondendo a pergunta, né? Veja lá no começo do 24, que Jesus saiu do templo e aí os discípulos começam, né, a falar das construções magníficas do templo e Jesus diz, vocês estão vendo tudo isso? Ó, não vai sobrar nada. E se a gente puder lembrar da magnitude do que era o templo, alguém dizer isso nesse momento, que não vai sobrar nada, era uma coisa muito assim inesperada. E aí Jesus se assenta, né, no Monte das Oliveiras, e isso está de frente para o templo, a partir do lado oriental da cidade de Jerusalém. E a pergunta dos discípulos é: qual será o sinal da tua vinda quando essas coisas vão acontecer? Então, como o contexto é templo, Jerusalém, e tem a ver com o cumprimento daquilo que se espera para a realidade do que envolvia as profecias de Israel, uma possibilidade, ainda mais que a gente ouviu falar da lição da figueira, é que não passará esta geração, é que o povo judeu não terá fim. Essa raça não vai acabar. Por quê? Porque o que está acontecendo com a destruição do templo, com as coisas que estão envolvidas nesse cenário, tem a ver com uma espécie de juízo, tanto é que Jesus chora, lamenta sobre Jerusalém, que vai cair sobre o povo. Mas a pergunta é, se nós estamos vendo a ideia de que o templo vai ser destruído, que vai acontecer esse sofrimento todo, e vão surgir messias falsos se apresentando como cumprimento daquilo que Deus disse, e o contexto todo é esse, então Jesus está dizendo o seguinte, olha, apesar de todo esse sofrimento, de toda essa destruição, fim do templo e dessa tribulação, não vai ter fim esta etnia, esta geração, este povo, no caso o povo judeu, até que todas as coisas aconteçam. Então a profecia estaria dizendo para nós que essa possibilidade está presente, dizendo, olha, não terá fim. O povo dos discípulos não terá fim de maneira definitiva, Jerusalém e tudo que está envolvendo lá, até que todas as coisas aconteçam. Nesse sentido, a profecia envolve o futuro, a profecia ainda irá acontecer nos detalhes que não se cumpriram na ocasião do ano 70, e ela está falando da permanência desse povo, e faz sentido pensar na figueira e faz sentido em ter isso em Mateus 24, já que Mateus é um evangelho que tinha toda a intenção de anunciar a mensagem do Messias para o povo judeu. Parece que essa interpretação das quatro faz
um pouco mais de sentido. Então, veja só, aqui é o canal do Saião e comente aí qual é a sua opinião. O que você acha? Tem o canal do Pastor Saião, vou deixar o link para vocês. Esse aqui tem o nosso aqui, né, de Teologia Hoje. Coloque também a sua opinião em cima das interpretações do Saião, logicamente. Fique à vontade, respeitosamente, né? E deixa eu só finalizar aqui o vídeo dele. Você já conhecia as outras interpretações? Você já teve essa dúvida? Você teve que atravessar o tempo, que nem eu aqui, para poder trazer explicação para você? Comente, inscreva-se no canal, aperte o sininho, divulgue para os amigos e seja você parceiro também aqui do canal do Saionius, do canal do Saião, que manda para você um grande abração. Shalom. Então é isso aí, meus queridos. Eu convido vocês, eu vou deixar o link de novo do Pastor Saião na descrição, né? E assim, eu discordo veementemente dessa ideia de que foi ali no primeiro século, né? Por isso que eu coloquei alguns argumentos e achei muito interessante aqui a forma como o pastor Saião colocou também, um homem sábio, né, um servo do Senhor, né, um homem que tem sido assim um instrumento de Deus para nos inspirar, para nos ajudar a entender mais a respeito da palavra de Deus, ok? Então é isso, meus queridos, que eu podia trazer para vocês hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Um forte abraço, até o próximo vídeo.